O que caracteriza, assim, o estado psicológico que se encontrava o acusado. Absolutamente dominado pela ideia da posse, do amor que ele buscava, do amor que ele sonhava, do amor que ele cobiçava, do amor que ele pensava ter. Aquilo foi se avolumando na sua cabeça, no seu cérebro, no seu subconsciente, no seu inconsciente, no seu id, e aí Freud explica. Eu não estou aqui num congresso científico para defender teses, mas é a realidade do dia a dia. Ele buscava com ela reconciliação a toda prova. O que aconteceu naquele minuto? Aquele devaneio de emoções, ele não teve outra opção. Já assustado, com medo da cena que acontecera com ele anteriormente. Um tiro no braço que ele guarda até hoje. A luta pela posse da arma. A cegueira emocional em que ele se encontrava. Resultou no que eu chamo de tragédia e de fatana tragédia. Por que o perito psiquiátrico foi incisivo em mostrar que ele sofre de uma enfermidade psicológica? E tem uma conduta psicopática, no sentido de que naquele momento havia um domínio de uma paixão antissocial sobre ele. Porque era uma paixão que, ao princípio social, se degenerou num amor doentio. Está aqui. E aqui veio o laudo para cá. De uma realidade científica incontestável, eminentes juízes. Eminentes juízes. Está aqui, está aqui. O examinando é portador de transtornos de personalidade, pelos quais foi impulsionado a agir, sem medir consequências, quando em um ato impulsivo e impensado atirou sua última namorada, ceifando-lhe a vida. Considera em conclusão que o mesmo encontra-se atualmente doente e estava sem a capacidade de deliberação psicológica na época do delito, emocionalmente perturbado, pelo qual foi levado ao ato impulsivo psicológico. Sem domínio das suas razões. Sem domínio das suas razões. Agora não vem se discutir como é que entrou o perito, entrou lá na casa penal, como é que isso ocorreu, e querem se apurar a responsabilidade de quem quer que seja. Não interessa. Existe apenas uma realidade. É a realidade do laudo. E essa realidade incontestável. É querer negar o sol, jurado. É querer negar o sol, querer negar a evidência. Está aqui. Agora, se submeter este moço a um exame psiquiátrico, a legistas periciais, fatalmente isso aqui será confirmado. Fatalmente. Os quesitos de defesa estão aqui alojados. Se o acusado deve ser absolvido, diz o terceiro quesito. O jurado absolve o acusado maritato? Sim. Razões muito fortes para isso estão aqui no processo e demonstradas no vosso excelência. Um laudo pericial falacioso e mentiroso. E na tese da defesa, um laudo criminoso tentou induzir vossa excelência a equívocos. Aqui hoje está aqui demonstrado. E mais do que isto, a legítima defesa que ficou patente na medida em que eles brigaram pela posse da arma. E ele deixou bem claro: eu não tive intenção de matá-la. O grito de desespero da sua alma: eu não tive intenção de matá-la, eu não tive. Eu não queria matá-la. E tanto isso é verdadeiro, e tanto isto é veraz, que ele, no seu primeiro gesto impulsivo, lembre da cena, quando ele narrou aqui, que ele pegou o telefone, automaticamente, mecanicamente, e acionou seu primo, o Walter, que veio aqui depois. Vai, Walter. E diz aquela frase: vai, Walter, socorre, vem socorrer a Nirvana, que ela está baleada. Eu fiz uma besteira. Numa voz de desespero, numa voz de atropelo, na tentativa de salvá-la a qualquer preço. Esse foi o primeiro gesto impulsivo, gesto mecânico, automático dele naquele momento.
Não havia vontade, não havia desejo, não havia o dolo. Nem ele assumiu a vontade de querer isto. Mas num reflexo automático do seu impulso. Ele não tinha o domínio da sua força de vontade. Ele não tinha o freio de mão na sua vontade naquele minuto. Veio a tragédia aconteceu. E ele faz um grito de desespero para o seu primo, que era o seu amigo de todas as horas e de todos os momentos. Lembrai-vos desta cena. Lembrai-vos. Lembrai-vos do investigador que vai lá na madrugada e diz: eu era apaixonado por Nirvana, rapaz, meu Deus. O que aconteceu? Essa tragédia na minha vida, sedado. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Eu estava aqui esperando vocês. Você entregou? Naquele minuto. Não fugiu? Não fugiu? Estava lá. Quem foge não vai para o sítio do seu tio, do seu avô. Isso não é fuga. E quem se encontra preso até hoje. Vegetal. Jurados do meu Brasil, jurados do meu estado do Pará. Os jurados da minha querida Belém. Eu vou me despedir de vossas excelências. Com o quarto quesito te diz: o réu quis a morte da vítima? Não, jurado. Não. O réu não quis a morte da vítima. Ele diz que não quis e todos os seus gestos confirmam essa sua frase, esse monossílabo negativo. Ele não queria a eventual morte. Ele não queria. O réu assumiu o risco de produzir a morte da vítima? Não assumiu o risco. Tanto que ele busca o apelo, faz o apelo ao seu primo e busca socorro para ela. Se leva para a Unimed, faz qualquer coisa. Ele levou para a melhor clínica, que eu acho, daquelas possibilidades ali na Unimed. E ela nem tinha plano de socorro, mas eles foram lá para socorrê-la. Então ele não assumiu o risco de eventual morte, não queria. E se existe uma causa de diminuição de pena alegada pela defesa, o réu praticou crime sob estado de domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima? Sim. É uma tese que não vai absolvê-lo, mas vai lhe dar uma pena justa. Uma pena justa é esta do sexto quesito. É uma pena justa que vai amanhã fazer com que ele volte a recaminhar na sua vida, se reencontrar com seu destino, com seu futuro, se reencontrar com a sua sorte. E ao sétimo quesito: se o réu praticou o crime utilizando-se de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima? Não, claro que não. O próprio laudo disse que não houve o elemento surpresa. Eu vos mostrei. O próprio laudo foi dogmático em afirmar isto. Que não havia o elemento surpresa. Está lá no quarto quesito, a resposta negativa do perito. E foi o primeiro laudo feito pela perícia, Renato Chaves. Não foi feito de encomenda, como quis dizer a acusação. Então, ao sétimo quesito, o réu praticou crime utilizando-se de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima? Não houve elemento surpresa, porque não há elemento surpresa quando dois personagens de um fato criminoso discutem, brigam, se desentendem. A jurisprudência é toda nesse sentido. Se eu for buscar aqui uma decisão aqui para vossas excelências, no Brasil todo, vai exatamente mostrar isso. Tribunal de Justiça de São Paulo, Código de Processo Penal interpretado aqui, diz o seguinte: Código Penal interpretado. Inocorre a qualificadora da surpresa se desavenças anteriores existiram entre réu e vítima e discutiram antes do homicídio. Dito isto por desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo. E lembrai-vos que eles discutiram de maneira intensa e repetida, desde a trajetória, desde o início, lá, ainda quando ele foi apanhá-la na manhã do dia 5 de julho, às 8 horas da manhã. Então não se pode falar aqui elemento surpresa. Não se pode falar elemento surpresa diante desse episódio. Houve a discussão,
O perito aí é enfático, incisivo em dizer, não houve elemento de surpresa. Ele diz lá no quarto quesito. O laudo pericial é firme nesse sentido, é incontestável. E diz mais aqui o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é outro tribunal que merece respeito pela inteligência das suas decisões, diz aqui, discussão anterior, inexistência de surpresa. Não se admite a surpresa como meio que impossibilita a defesa, quando o crime é precedido de discussão e havia inimizade anterior entre o réu e a vítima, que não é o caso, é exatamente o contrário, é amizade apenas. Amor, fraternidade, paixão, mas que houve a discussão, está aqui. O elemento material do crime, a surpresa. O Tribunal de Justiça de São Paulo também diz isso. Desentendimentos anteriores, homicídio qualificado, surpresa, desentendimento anterior entre réu e vítima, não justifica a qualificadora. Não justifica o elemento surpresa. Então, eminentes jurados, juízes desta causa, eu vos mostro aqui a companhia dos maiores tribunais deste país, que diz enfaticamente que não há a surpresa, não há de se falar em surpresa quando há o desentendimento entre réu e acusado, entre réu e vítima. O laudo pericial é enfático em mostrar isto, que está em vossas mãos, trazidas pela própria acusação. Ainda que não existisse o meu parecer, feito sob encomenda, sob o aluguel mercenário de uma inteligência brilhante e cintilante, que é o professor Luiz Malcher, e aqui eu estou a homenageá-lo neste momento, aqui a internet está mostrando isso, fazendo justiça a uma inteligência que honra a medicina legal do nosso país, e que é de orgulho nosso ser paraíso. Ainda que não tivesse alugado de forma mercenária essa inteligência, o próprio laudo do perito, mas está aqui, diz enfaticamente que não houve elemento de surpresa. Laudo retroscópico, feito na madrugada do dia 5 de julho de 2007, que foi feito sem interferência, sem a ingerência, sem a aproximação da defesa, que é uma aproximação sempre nefasta, sempre odiosa, como quer dizer a acusação. Eu me despeço de vossas excelências, jurados, com a certeza de ter cumprido o meu dever. Eu sei que a decisão de vossas excelências, se a minha missão é difícil, muito mais árdua é a missão de vossas excelências. Mas eu lhes faço apelo, não vos tornei nunca um jurado profissional. Não vos tornei. Não deixar nunca de pulsar esse sentimento do jurado que busca a realidade da vida. O jurado não pode perder esse contato da vida, da realidade, como as coisas acontecem. E eu pergunto aqui, uma pergunta que faz o poeta: tu nunca sofreu por amor, que atira a primeira pedra? Quem nunca sofreu por amor, que atira a primeira pedra? Mário podia ter fugido, que a grande vitória sobre o amor é fugir. Nos lembra o velho Drummond de Andrade. Mas ele não fugiu. Ele tentou fugir, mas a sedução do amor foi avassaladora. E ele foi envolvido naquela voragem tempestuosa do amor e não conseguiu se desvencilhar dela. Eu lamento porque partiu. Eu lamento. Mas aquilo que ela diz mesmo, desafiadora como ela nasceu para a vida, ela diz no seu oculto, está lá, na primeira página. Define-se. Ela disse: eu sou mais eu. E ela desafiou a vida, desafiou a sorte, desafiou o futuro, desafiou os seus ideais, mas desafiou também os sentimentos do próximo, do homem escravizado que se arrastava como molambo nos braços dela, querendo o coração, querendo que o amplexo de amor, de afeto, que ela nunca quis lhe dar. Somente a ele nunca quis lhe dar. Se eu pudesse abraçá-los respeitosamente, eu deixaria aqui um abraço apertado no coração de cada um, Senhor, com todo respeito. Obrigado.